Uma coisa que eu aprendi já com praticamente um vídeo online é como as histórias se apresentam de maneiras diferentes para quem está ouvindo e para quem está criando. E o poder que a história tem. Esse vídeo que eu criei ali, o primeiro que eu fiz, que foi o único, na verdade, até hoje, que foi o tal do botão do foda-se, eu reparei que aquilo que eu quero dizer não necessariamente passou para a pessoa ou para as pessoas que estavam ouvindo. A mensagem que eu tentei passar foi interpretada de uma maneira diferente por algumas pessoas. Nada de mal, nada de problemático, mas foi interessante ver isso. E foi interessante porque ele despertou em mim algo que eu já tinha notado, mas que eu nunca tinha parado para pensar, que é como as pessoas contam histórias. E como histórias que podem ser banais do cotidiano, do dia a dia, podem se transformar em histórias mirabolantes, super engajantes, emocionais e etc. Eu lembro muito bem, depois quando comecei a pensar nisso, teve uma história de uma gelateria lá em Curitiba, que eles construíram a marca em cima do conceito de que a fórmula, né, os ingredientes e tal, a receita do sorvete era uma receita que vinha dos nonos, dos avós dessa pessoa que criou a marca. Ele foi para a Itália, ele pesquisou, ele achou, ele levou para o Brasil, ou seja, tinha toda uma história por trás da marca. A marca bombou, o sorvete estava em tudo que é lugar, a empresa cresceu bastante, mas devagarinho a sujeirinha que estava lá no canto lá começou a aparecer, começaram a levantar o tapete para ver o que tinha por baixo. E moral da história, descobriu-se mais tarde que era tudo invenção, que não existia história nenhuma de avô que tinha receita de sorvete italiano, nada disso, era tudo invenção. E a marca acabou sumindo do mercado, perdeu toda a credibilidade possível e sumiu do mercado. E esse é um exemplo só, porque se você parar para ver por aí, a quantidade de pessoas que contam histórias que beiram a fantasia, de empresas que contam histórias que estão completamente longe da realidade, é enorme. Mas o fato de você contar a história, você saber contar a história é muito interessante. Eu poderia dizer que, vindo para minha vida agora, né, uma vez eu e meu irmão decidimos vender sorvete na praia. Pra gente era uma brincadeira, na verdade. Só que se eu tentar transformar isso em história, eu consigo, né? Porque eu consigo colocar o desafio de duas crianças venderem sorvete. O empreendedorismo, sacou? Empreendedorismo que já estava em mim desde criança, tentando vender sorvete na praia, tendo a competição com os outros vendedores, a questão do, sei lá, da areia quente no pé, do sol escaldante na cabeça, do sofrimento, das dificuldades, mas nada disso foi verdade. A verdade era única e pura, que a gente queria vender sorvete para gastar o dinheiro comprando sorvete na mesma loja que a gente comprava sorvete. Que eu vendi meu carro para ir para a Itália, também, né? Era meu meio de locomoção. Eu vendi porque eu queria ter uma experiência nova, né? O mistério de você mudar de país. Mas também era uma transação, eu precisava do dinheiro. Não tem muita história para contar. Mas se eu quiser, eu acho história para contar. O fato de que eu daí cheguei lá, tive que ir para um apartamento que tinha um árabe que morava, era uma cozinha pequenininha, o banheiro que dava assim para ver praticamente dentro, o quarto que tinha a minha cama, a cama do meu colega brasileiro e desse cara. Então assim, não tinha para onde se esconder, a gente tinha que conviver com ele. Então eu poderia vender a ideia da convivência, das dificuldades, do choque cultural. O cara lavava o pé na pia, comia pimenta como se fosse salgadinho. Assim, eu aprendi um monte, foi super diferente, mas eu nunca vi isso pelo lado da história. Para mim, foi somente parte da vida. E o que eu acho interessante disso é o seguinte: todo mundo aqui tem história para contar. Você tem história para contar. É que a gente não vê isso
pelo lado romântico. A gente não tem o talento natural, que é um talento humano. Lembre-se, né? A conversa à roda da fogueira é um talento humano. Isso faz parte do ser humano. Mas a gente não tem a facilidade de transformar uma história do dia a dia banal em uma história que inspira, que emociona. E isso é uma coisa que eu quero aprender. Eu acho que é interessante. Agora, o ponto é como que você fica bom nisso, aprende a fazer isso, mas não necessariamente, infla, né, com mentiras, com coisas que não são verdadeiras. Como é que você mantém ainda tudo muito real? Eu não sei, não tenho a resposta, não sei se é possível, mas eu estou interessado em saber.